Eu deveria ter morrido ali, amarrado, imóvel, e o céu de Roma olhando para mim como se fosse indiferente. As flechas entravam uma por uma, e mesmo assim, eu não morri. E se eu te disser que o pior não foram as flechas? A dor física tem um limite. O corpo desmaia, a mente apaga. O pior foi o que eu tive que fazer depois, quando abri os olhos novamente, quando a oportunidade perfeita para desaparecer estava nas minhas mãos. Eu poderia ter vivido os restos dos meus dias nas sombras, mas eu escolhi voltar. Eu voltei para a boca do lobo, e foi nessa escolha, não nas flechas, que eu paguei o preço final. Foi ali que o soldado morreu para o santo nascer. Meu nome é Sebastião. Antes de ser altar, eu fui espada. Eu era soldado em Roma, capitão da primeira corte da guarda pretoriana, um homem de disciplina, de ordem, feito de ferro e lealdade romana. O imperador Diocleciano confiava em mim como confiava na própria sombra, mas por dentro daquela armadura polida, eu carregava uma fé que não cabia nos templos de Júpiter. Naqueles dias, dizer "sou cristão" não era uma opinião, era uma sentença de morte. Eu vi legionários fortes chorarem como crianças. Eu vi famílias serem despedaçadas nas arenas. E eu confesso, eu tive medo. Eu também quase quebrei diante do terror que Roma impunha. Naqueles dias, dizer "sou cristão" não era uma opinião, era uma sentença de morte. Eu vi legionários fortes chorarem como crianças. Eu vi famílias serem despedaçadas nas arenas. E eu confesso, eu tive medo. Eu também quase quebrei diante do terror que Roma impunha. Mas em Roma, as paredes têm ouvidos. Um dia, meu segredo deixou de ser segredo. A máscara caiu. A notícia correu rápido pelos corredores de mármore até chegar ao trono. Sebastião, o favorito, é um deles, é um cristão. Eu vi o olhar de Diocleciano mudar. Não era apenas raiva, era a fúria de quem se sente traído. E quando o poder absoluto descobre algo que não pode controlar, ele não discute, ele não negocia, ele apaga, ele destrói. Me arrastaram para fora dos muros, me amarraram, não com a honra de um soldado condenado, mas nu, exposto como um aviso para qualquer um que ousasse desafiar os deuses do Estado. Eram arqueiros da Mauritânia, homens que não erravam o alvo. E então veio o som que eu nunca esqueci, o estalo das cordas tensionadas, o assobio cortando o vento e o impacto surdo. A dor não é poética, a dor é brutal. Faz o corpo querer abandonar a alma, faz você implorar pelo fim. Eu olhei para o meu próprio peito e parecia um ouriço, cravado de hastes de madeira e ferro. Lembro de pensar, enquanto a visão escurecia, é assim que termina? Tanto esforço para acabar num poste? Eles riram e foram embora, me deixando para os abutres. Mas o coração, teimoso, ainda batia fraco no silêncio da noite. Dizem que uma viúva, uma mulher de coragem chamada Irene, veio buscar meu corpo para me dar uma sepultura digna, para esconder meus restos. Mas ao tocar meu pescoço, ela recuou assustada. Encontrou um sopro, encontrou calor onde só deveria haver o frio do mármore. Ela não me enterrou. Ela me levou, escondido na calada da noite. Limpou o sangue, tratou as feridas com óleos, vigiou minha febre. E eu fiquei ali, dias e noites, flutuando entre a vida e a morte, olhando para o teto e perguntando a Deus: por que me deixaste voltar? O martírio não foi suficiente? Ou será que eu só estou adiando o inevitável? Essa história não é sobre morte, é sobre resistência. E se você quer caminhar ao lado dos grandes heróis da fé e da história, se você tem coragem de ouvir o que o mundo tenta esconder, se aliste agora nesta legião. Toque no botão de inscrever-se. Não deixe essa história morrer aqui. Quando as feridas fecharam e eu consegui ficar em pé, a lógica humana gritava: foge. Eu podia ter ido para o Oriente, sumido nas montanhas, vivido até a velhice como um anônimo.
Mas eu percebi uma verdade terrível e libertadora. Se eu fugisse, eu salvaria minha pele, mas mataria minha alma. Eu viveria, mas viveria menor, assombrado pelo silêncio. Então eu fiz o que um homem que já viu a morte de perto faz. Eu não tinha mais nada a perder. Eu escolhi dizer a verdade, cara a cara, para aquele que se achava dono do mundo. Eu caminhei até o palácio. Esperei nos degraus onde o imperador passaria para o templo de Hércules. Quando ele me viu, parou. Ficou pálido. Achou que via um fantasma. Tu não estás morto, Sebastião. Ele gaguejou. Eu respondi com a voz de quem não teme mais espada alguma. O meu Senhor me devolveu a vida para que eu te diga: cessa de derramar sangue inocente. A tua justiça é injusta e o teu poder é pó diante de Cristo. O poder não suporta ser exposto. O tirano não suporta a verdade dita nos olhos. Ele não respondeu com razão. Ele respondeu com brutalidade. Eles me prenderam ali mesmo. E dessa vez, não houve julgamento, não houve flechas, não houve chance de sobrevivência. Levaram-me para o hipódromo do palácio. Fui açoitado. Porretes, chicotes, a fúria de homens que queriam destruir não só meu corpo, mas o que eu representava. Eu fui espancado até que a luz do sol se apagasse para sempre dos meus olhos. Desta vez, eu morri. Para garantir que eu não voltasse e que ninguém me adorasse, jogaram meu corpo quebrado na cloaca máxima, o grande esgoto de Roma. Queriam que eu fosse lixo. Queriam que minha memória escorresse para o esquecimento junto com a imundície da cidade. Mas a luz não pode ser enterrada na lama. Contam que apareci em sonho a uma matrona, Lucina, e mostrei onde meu corpo estava preso. Ela me resgatou daquele horror. Lavou-me com dignidade e me sepultou ad catacumbas, na Via Ápia, onde os apóstolos descansaram. E ali, na quietude da pedra, eu deixei de ser o capitão Sebastião. Eu virei memória, virei lenda. E a memória, quando nasce do sangue de um justo, é mais forte que o Império Romano. O Império caiu, virou ruína. Eu continuo aqui, mas a luz não pode ser enterrada na lama. Contam que apareci em sonho a uma matrona, Lucina, e mostrei onde meu corpo estava preso. Ela me resgatou daquele horror. Lavou-me com dignidade e me sepultou ad catacumbas, na Via Ápia, onde os apóstolos descansaram. E ali, na quietude da pedra, eu deixei de ser o capitão Sebastião. Eu virei memória, virei lenda. E a memória, quando nasce do sangue de um justo, é mais forte que o Império Romano. O Império caiu, virou ruína. Eu continuo aqui, e foi ali, no ventre frio da terra, ao longo da Via Ápia, que o tempo parou para mim. Enquanto lá em cima o mundo queimava, enquanto as hordas bárbaras derrubavam os portões que eu um dia jurei defender, eu dormia o sono dos justos. A pedra do meu sepulcro não era uma prisão, era um berço. Lucina, aquela mulher de mãos santas, não apenas escondeu um corpo, ela plantou uma semente. E o sangue de um mártir é um tipo de semente que não germina em estações, germina em milênios. Dizem que os mortos não falam, mas a história provou o contrário. O silêncio do meu túmulo gritou mais alto que os decretos dos Césares. Diocleciano, o homem que se julgava eterno, hoje é apenas um nome em livros empoeirados. Suas estátuas estão decapitadas. Seus palácios foram devorados pela era e pelo esquecimento. Mas onde o meu corpo quebrado foi depositado, a fé ergueu uma fortaleza. Sobre a catacumba escura, nasceu a Basílica Sancti Sebastiani Fuori Lemura. Não um monumento ao poder, mas um hospital para as almas. Mas minha batalha não havia terminado com a morte. O soldado nunca baixa a guarda, nem mesmo no céu. Séculos se passaram até o ano de 680. Roma, a cidade eterna, não estava sob ataque de exércitos, mas de algo muito mais terrível: a peste. A morte invisível caminhava pelas ruas de paralelepípedos. Não havia flechas de madeiras unindo no ar,
mas havia as setas da doença. A febre que ardia como brasa, os bubões que rompiam a pele, o cheiro doce e enjoativo da putrefação que entrava pelas janelas dos ricos e dos pobres. Pais enterravam filhos, e logo não havia mais quem enterrasse os pais. O medo era o novo imperador de Roma. Foi então que o povo, desesperado, lembrou-se do capitão que conhecia a dor de ser perfurado. Eles olharam para a minha história e viram a conexão. Assim como a flecha viaja rápido e fere de surpresa, assim também viaja a peste. E quem melhor para parar as setas da doença do que aquele que recebeu as setas do ódio em seu próprio peito e sobreviveu? Contam as crônicas, e eu vi do alto, com o olhar da compaixão, que transladaram minhas relíquias em procissão solene até a Basílica de São Pedro ad Víncula. No momento em que meus ossos cruzaram a cidade, o ar pesado se dissipou. A flecha da peste encontrou um escudo impenetrável. O anjo da morte embainhou a espada. Roma foi salva, não pela força das legiões, mas pela intercessão daquele que Roma tentou assassinar na cloaca. De Pavia a Lisboa, de Milão ao Rio de Janeiro, minha imagem se tornou o estandarte da cura. Eu me tornei o para-raio da dor humana. Hoje, quando você entra numa igreja e vê minha estátua, você vê um jovem atlético, amarrado a um tronco, com o olhar sereno voltado para o céu, ignorando o ferro que lhe rasga a carne. Muitos acham que aquela imagem é sobre sofrimento. Estão errados. Aquela imagem é sobre imperturbabilidade. Os artistas da Renascença, Botticelli, Mantegna, Tiziano, pintaram meu corpo não como uma massa de carne destruída, mas como um templo intacto. Por quê? Para te ensinar uma verdade teológica e visceral. O mal pode tocar a sua circunstância, pode tocar a sua saúde, pode tocar a sua reputação, mas ele não tem permissão para tocar a sua essência. As flechas que carrego nas mãos não são símbolos da minha derrota, são meus troféus. Cada uma delas representa um não que eu disse ao medo. Cada ferida aberta é uma boca que profetiza a ressurreição. Eu não sou o santo das flechas, sou o santo que quebrou as flechas ao não permitir que elas matassem minha fé antes de matarem meu corpo. Agora, olho para você, através do abismo do tempo. Eu fui o capitão da guarda, fui o traidor do império, fui o alvo no campo de Marte, fui o cadáver no esgoto, e agora sou Sebastião, o glorioso. Minha jornada do herói não terminou quando cheguei ao céu. Ela termina agora, quando minha história toca a sua. Você vive em um tempo de outras pestes, de outras flechas. A ansiedade que perfura o peito à noite, a depressão que tenta te jogar na cloaca do isolamento, as traições de quem deveria te proteger. Mas eu estou aqui para te dizer: o tronco onde te amarraram não é o teu fim, é apenas o teu palco. Se eu tivesse fugido quando tive a chance, ninguém saberia meu nome. Eu seria pó. Mas porque eu voltei, porque eu encarei o tirano, eu me tornei eterno. Não peça a Deus para que as flechas não venham. Elas virão. É a natureza da guerra que é viver. Peça a Deus a pele de aço do espírito. Peça a coragem de Sebastião, para que, quando o mundo tentar te calar, o teu silêncio seja tão estrondoso que, daqui a 1000 anos, alguém ainda ouça o eco da tua vitória. Eu sou Sebastião. Eu venci o império. Eu venci a peste. Eu venci a morte. E se o meu sangue corre na memória da igreja, você também pode vencer. Séculos depois, quando a peste negra e outras pragas varreram o mundo, lembraram de mim. Disseram que minha intercessão parou uma epidemia em Roma. Talvez porque, para muita gente, a doença, o desemprego, a depressão também parecem flechas. Chegam do nada, invisíveis, atravessam a alma e te derrubam no chão. E eu fiquei conhecido como aquele que sabe o que é ser atravessado pela dor, e ainda assim, permanecer vivo. Eu sou o padroeiro dos que estão feridos, mas recusam a morrer. Eu não estou aqui para te convencer de dogmas.
Eu estou aqui, com minhas cicatrizes, para te fazer uma pergunta. O que na sua vida está tentando te calar hoje? Qual é a flecha que está cravada no seu peito agora? E se Deus te desse uma segunda chance, um novo fôlego, você fugiria para o conforto? Ou você voltaria para a batalha, como eu voltei? Se a minha história te deu coragem, escreva aqui embaixo: eu voltaria ou eu fugiria. Porque a história não acabou. Amanhã eu te conto outra lenda, que também venceu o tempo. Eu não estou aqui para te convencer de dogmas. Eu estou aqui, com minhas cicatrizes, para te fazer uma pergunta. O que na sua vida está tentando te calar hoje? Qual é a flecha que está cravada no seu peito agora? E se Deus te desse uma segunda chance, um novo fôlego, você fugiria para o conforto? Ou você voltaria para a batalha, como eu voltei? Se a minha história te deu coragem, escreva aqui embaixo: eu voltaria ou eu fugiria. Porque a história não acabou. Amanhã eu te conto outra lenda, que também venceu o tempo.